Olá, alunos do nono ano. Esse vídeo está sendo feito para orientá-los na realização do roteiro de matemática do nono ano do ensino fundamental, do dia 14 de junho de 2021, com o tema Sistemas de Equações do primeiro grau. Tema esse já visto esse ano e que vocês podem também estar revendo e assistindo às aulas referentes ao centro de mídia para reforçar o conteúdo. Vocês têm a primeira parte do roteiro, que é somente para leitura. Vocês vão entender o que são pares ordenados dentro de um plano cartesiano. Então, para que a gente faça uma boa leitura de um plano cartesiano, a gente precisa seguir a regra de pares ordenados, na qual, dentro de um par ordenado, nós teremos sempre dois números, o x e o y, na qual o primeiro número sempre será o x e o segundo número sempre será o y, e esses números podem ser distribuídos em um plano cartesiano, na qual a reta que está deitada na horizontal é a reta x e a reta que está em pé na vertical é a reta y. Então, juntando os pontos x e y, a gente forma um encontro desses pares ordenados. Então, tem aqui no roteiro um exemplo explicando como que isso acontece e uma pequena definição. Segunda parte, equação do primeiro grau com duas incógnitas. Em diversas situações, podemos nos deparar com duas incógnitas diferentes dentro de um mesmo exercício. Por exemplo, quando estamos falando em estacionamento, podemos ter tanto carros como motos. O carro, ele tem 4 pneus, enquanto que a moto tem 2. Então, se a gente for criar um sistema de equações de um estacionamento, nós vamos falar de carro e de moto e vamos falar em quantidade de pneus do carro e a quantidade de pneus da moto. Então, aqui nós temos duas informações diferentes, carros e motos, e duas equações ligadas, porque estamos falando do mesmo assunto. Quando isso acontece, nós temos um sistema, certo? Porque estão interligadas. Aqui temos alguns exemplos para vocês verem como que podemos resolver diversas situações somente para leitura também. Depois nós temos as formas como podemos resolver esses sistemas. Então, os sistemas eles podem ser resolvidos tanto pelo método da substituição como pelo método da adição, dependendo do tipo de sistema que foi criado. Quando temos sistemas com incógnitas e sinais trocados, podemos fazer conta de mais, na qual a gente poderá anular uma das incógnitas. Quando nós não temos essa possibilidade, precisamos resolver pelo método da substituição, que significa o quê? Isolar um dos termos e substituir o valor desse termo na equação. Então, aqui, em vez de escrever 2 vezes x, o x foi trocado pelo seu valor de isolamento. E aí a gente consegue encontrar uma das incógnitas. Somente para leitura não precisa copiar. Podemos distribuir essas duas equações do sistema em uma reta, em um plano cartesiano. Cada uma delas formará uma reta numérica e o ponto de encontro dessas retas é o ponto de intersecção, é o ponto da solução que vale para as duas retas. Então, aonde elas se cruzam é o lugar da resposta válida para as duas retas. E aí vocês precisam resolver os exercícios da apostila Aprender Sempre, volume 2, aquela apostila azul, referente ao segundo bimestre. Página 86, vocês não precisam copiar, respondam direto na apostila. Em um estacionamento há motos e carros, totalizando 56 veículos e 160 rodas. Então, foi como eu falei no começo do vídeo. Aí nós temos
duas situações na qual se fala de rodas e se fala de veículos. Esse é o exercício 3 da apostila, página 86. Os demais exercícios foram feitos nas aulas do Centro de Mídia, por isso estamos começando pelo exercício 3. E a pergunta é: quantos são as motos e quantos são os carros? Então, sabemos que entre carros, que podemos chamar de X, e motos, nós temos entre carros e motos, nós temos 56 veículos, certo? Então, podemos chamar o carro de X, as motos de Y. Então, carro mais moto igual a 56 veículos, certo? Sabemos também que são 160 rodas, ou seja, 4 rodas do carro mais 2 rodas da moto totalizam 160 rodas. Então, aqui conseguimos criar um sistema, duas equações contemplando a mesma informação. E aí, vocês podem fazer pelo método da substituição, certo? Na qual vocês podem isolar um dos termos. X mais Y igual a 56. O Y está do lado errado, muda de lado, muda de sinal. E aí eu descubro que o X é a mesma coisa que 56 menos Y. Então, na segunda equação, no lugar do X, nós podemos trocar pela informação encontrada, que é o 56 menos o Y. E aí a gente consegue encontrar a incógnita Y resolvendo essa equação. Página 91. Construa o gráfico da solução D. Então, aqui vocês precisam fazer uma tabelinha com o valor de X. Então, vocês podem chamar o X, por exemplo, de 1, o X de 2, o X de 3. Vocês podem dar vários valores para X. E aí, vocês vão substituir. No lugar do X, vocês vão colocar o valor em cada uma das linhas. Então, aqui ficará 3 vezes x, 3 vezes 1, menos 4y, igual a 4. Resolvendo essa operaçãozinha, vocês vão encontrar qual é o valor de y, certo? Então, aqui, 3 vezes 1, 3, 4y igual a 4. Desculpa que é menos, gente, eu coloquei mais. O 3 está do lado errado, muda de lado, muda de sinal. 4 menos 3 vai dar 1, certo? E aí, a gente consegue resolver o primeiro valor. Então, aqui, nós teremos o menos 4y igual a 1. O 4 está multiplicando, passa a dividir. Menos com o mais do 1, 1/4. Ou seja, quando x for 1, o valor do y será menos 1/4. Então, a hora que a gente for fazer isso na tabelinha, lá no plano cartesiano, a gente vai ligar o x, o 1, com o menos 1/4 de y. Então, a gente vai formar um ponto aqui. Agora, a gente precisa encontrar o segundo ponto, que é quando o x for 2. Tem que fazer as mesmas contas, só que no lugar do x vai colocar 2. Então, é um exercício bem longo, tá certo? O mesmo vocês farão na B. O que vai mudar na B? Na B vai mudar o valor da equação. Em vez de eu ter uma equação 3x menos 4y, aqui eu terei a equação x mais 2y igual a 12. Então, o valor da equação mudou, certo? Mas também é preciso fazer todas as contas. Página 93, vocês precisam resolver os sistemas.
O exercício 2, usar o método da substituição. E no exercício da página 95, o método da adição. Lembrando que já fizemos esse conteúdo, já trabalhamos esse conteúdo. E aqui vocês precisam responder essa questão e também copiá-la no caderno referente à fração. Então, assinale a alternativa que mostra corretamente a fração que representa a parte rachurada da figura a seguir. Então, eu quero saber a parte rachurada, ou seja, esse pedacinho pintado aqui, quanto que representa em fração, tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato ou mandar um recadinho que a gente reforça a dúvida nas aulas ao vivo do Centro de Mídia com o professor de cada turma. E qualquer dúvida, entre em contato também. Muito obrigada, bons estudos!